Está no ar o Pingo do Jota. Bom dia, Lídia! Bom dia, Genário. Bom dia a todos. Lídia, sabe o que comemoramos hoje? Hoje? É. Ó, só se for a vitória do Brasil. Né? Não, hoje é o Dia Mundial da Imunização. Oh, sim, o dia do Zé Gotinha. É. Como ficou gravado, né, na nossa memória o Zé Gotinha, né? Isso aqui no Brasil, né? Mas no Brasil, claro. O mundo, eu acho que nunca falou tanto em imunização como agora, né? Pois é. E era uma coisa que a gente podia ter criado um personagem também para essa campanha de imunização contra a Covid. Eu tenho certeza que isso serviria para mobilizar a população muito mais do que o que a gente tem visto aí, as pessoas com medo de tomar vacina, outras negando a eficácia da vacina, dizendo que isso daí não vale para nada. Vale sim, gente. Não, a única esperança que nós temos é essa. Ontem nós vimos uma revelação aqui que chega a assustar. Quase 3 mil pessoas, entre 2.500 a 3 mil pessoas aqui em Uberaba, estão atrasadas com a segunda dose. E entre o grupo de pessoas que estão atrasadas está lá profissionais da saúde. Pois é. Porque é inadmissível um profissional da saúde estar com a segunda dose atrasada. Genário, olha, aliás, ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, que ela tem 50 e poucos anos, né? Ela falou, vai, minha vez não chega a tomar essa vacina. Olha, de onde está tirando tanto profissional da saúde? Porque todo mundo reclama que está faltando profissional de saúde nos hospitais, que está faltando na prefeitura, está faltando para todo lado. Só existe profissional de saúde na fila da vacinação. Mas só que o número de doses para profissionais de saúde sempre veio de forma muito pequena, né? Pois é, mas mesmo pequeno. Assim, não acaba nunca essa história Exatamente por isso, porque as quantidades que vêm para profissionais de saúde sempre é uma parcelinha pequenininha de cada lote. Né? De fato. Então aí complica. Agora, o curioso aqui no Brasil, sabe o que é? É que o pessoal trata assim a vacinação como um rodízio de pizza, né? Por quê? Mussarela. Não, obrigado, eu quero calabresa. Né? O pessoal fala assim, não, Coronavac não, eu quero... A Pfizer. Agora já tem gente esperando a Janssen. Olha, a Janssen está chegando quase vencida. Então é o seguinte, vai ter que chegar e aplicar rapidamente. Olha, eu não ficaria com tanta exigência não, porque quem muito escolhe acaba escolhido, né? Não, o negócio é ir e vacinar. É ir e vacinar. Então, olha só, os grupos que estão lá com gente faltosa é o pessoal da saúde, o pessoal da segurança. O pessoal esperneou tanto, cobrou, falou que tal, que as forças de segurança, aquelas que estão lá na frente. Vai tomar a primeira dose, não toma a segunda? Sim. Tem que ir lá tomar a segunda dose. Né? E também idosos acima de 60 anos, que aí já é o geral mesmo, né? Agora, Genário, como demorou a reunião ontem da prefeita com os vereadores? Nossa. Pelo amor de Deus, eu já estava assim, ansiosa. Gisele, já acabou a reunião? Não, ainda não. Genário, acabou a reunião? Não, ainda não. Era 11 horas da noite, a hora que começaram a vir as respostas, né? Porque eu mandei uma porção de WhatsApp para os vereadores pedindo um retorno para eles a respeito uma avaliação do que tinha acontecido, pedi para vários deles, e foi muito engraçado, porque olha, nós ainda estamos na reunião, a reunião ainda não acabou, e isso era quase 11 horas da noite, né? Quando a primeira que manifestou foi a vereadora Rochelle Bazaga, e ela me falando, olha, nós apresentamos uma série de demandas, e a prefeita ficou de estudar o que poderia ser feito, vai minutar um decreto para depois nós voltarmos a discutir esse assunto. Achei que lavrou um tento, né? Eu acho que, de qualquer forma, ainda que essa fórmula que eles arrumaram, esse cálculo matemático, seja mais um entre tantos que a gente já viu. O Oswaldo Souza estava envolvido? Olha, a gente já viu que matemática não é o forte da Secretaria de Saúde. Nós já vimos isso várias vezes aqui. Bom, mas vamos explicar aqui para o nosso ouvinte. Se a gente ainda tiver a ajuda da doutora Michele Maldonado, até acredito que possa resolver, mas o forte da Secretaria de Saúde definitivamente não é a matemática. Olha, o que é que vai nortear as decisões? Vai ser o seguinte... Vai ser o percentual de UTI ocupados, o percentual de enfermaria ocupado, tá? A taxa de transmissão e a taxa de positividade. Tá? Então, cada um desses indicadores vão ter aí
é uma variação de notas de 1 a 3. Por exemplo, no caso de ocupação de UTI, né? Vamos colocar aqui o caso de ocupação de UTI. Se as UTIs estiverem com menos de 50% ocupadas, aí a nota é 1. Se as UTIs estiverem com 50% até 80% ocupadas, aí a nota é 2. Mais de 80% a nota é 3. Tá? Então, todos esses indicadores vão ser avaliados assim. Se tiver com a taxa de positividade acima de 40%, a nota é 3. Entre 30 e 40, a nota é 2. Abaixo de 30, a nota é 1. Em síntese, né? É mais ou menos o que já vinha sendo feito com a positividade. Só trocou agora, de nome. Exatamente. Aí, vamos lá colocar igual no boletim da escola. Não, você lembra como é que era? Né? Vermelho, azul. Não, aí tira a média. Aí vem cá as 4 notas, né? E tira a média ali. A média dando de 1 até 1,5, vai ficar uma situação mais aberta, com as coisas funcionando quase que normal. De 1,5 a 2,5, aí vai ser uma restrição média. Acredito que é da forma em que está hoje. É a onda amarela, né? Eu acredito que vai estar como está hoje. E de 2,5 a 3, né, aí já são medidas mais restritivas. Aí já é uma onda vermelha. Pessoal, as cores que foram colocadas, inclusive só pra gente ter uma noção, né? Tem uma tabela na página do Jornal da Manhã de hoje, na capa do Jornal da Manhã de hoje, que mostra exatamente verde, amarela e vermelho, né? Como se fosse um semáforo, né? Uhum. E agora me causou curiosidade, se os números apresentados nessa tabela são números reais, que eu acredito que sejam, né? Lá em abril e depois em maio, tivemos aí 2 semanas com vermelho, que teriam que ter sido adotadas medidas mais rígidas. Pois é. Né? Agora, Genário, sabe, eu acho que essa questão da positividade, continuar entrando nesse cálculo dessa tabela matemática, desse negócio aí que eles arrumaram agora, que eles inventaram agora, continua me deixando com a pulga atrás da orelha. Porque a forma como eles calculam essa positividade ainda não me convenceu. Cada semana o negócio é de um jeito. Né? Uma hora, ontem eu até comentei aqui, uma hora, não pôde pegar a semana inteira porque não tinha dados completos. Na outra semana, nós tivemos que repetir a semana porque teve feriado, não deu para incluir os dados da semana inteira. Depois você fala assim, nós tiramos, só consideramos 2 tipos de teste, o resto excluímos. Não, sabe, essa forma como eles calculam a positividade aqui em Uberaba ainda não me convenceu. Aliás, acho que não convenceu ninguém. Porque nem eles próprios, porque tiraram até do ar da prefeitura a forma, o cálculo, a explicação sobre como era calculada essa positividade. Portanto, ou eles adotam realmente a positividade, tal e qual fazia o Observatório Covid, ou então larga de mão. Aliás, ontem a prefeitura até admitiu que até mesmo a divulgação do boletim, né, diário tem aí alguma defasagem, né, que às vezes os hospitais, as clínicas tal, não repassam as informações em tempo real. Ora, nós já estamos no século 2021, temos mecanismos aí de comunicação muito eficientes que dá para fazer um acompanhamento em tempo real. Uhum. Né? Então, eu vejo assim, que basta aí uma questão de organização, né? Uma questão de organização para a gente ter uma situação melhor. Lídia, outra situação também, ontem, no boletim, né? Aliás, eu quero lembrar aqui, olha aqui, tem um trecho ali da Rua Governador Valadares que está interditado, tá? Entre a Senador Pena e a 13 de maio. Evita ali. Agora, pela manhã, o pessoal está fazendo a manutenção. Genário, sabe como é que a Codal está sendo chamado aí nas redes sociais? Tatu Codal. Toda hora abre um buraco o trabalho da Codal passa por aí mesmo, não tem jeito de... Tatu Codal. Nunca abriu tanto buraco na cidade como agora. Mas, Lídia, ontem chamou a atenção, ontem o boletim saiu com 11 mortos, né? Pois Genário, outra coisa que até a gente tem chamado a atenção, o nosso colega Wellington Cardoso
já escreveu isso na coluna dele também, que um óbito registrado no sábado não apareceu nem no boletim Covid de sábado, nem no de segunda, nem no de domingo, nem no de segunda. Foi aparecer ontem. Depois que ele questionou a Secretaria de Comunicação para saber por que razão esse óbito ainda não tinha aparecido. Aí a explicação que ele obteve foi o seguinte, que os hospitais às vezes informam com atraso para a Prefeitura e que a Prefeitura nada pode fazer. Só que eu conversei ontem com gestores de hospitais, que claro eu não vou dizer aqui quais são, e eles falaram, isso é conversa fiada, nós informamos a Prefeitura e eles é que não estão fazendo o cálculo na hora, não estão fazendo a informação no dia certo, porque aí sábado e domingo ninguém trabalha, ninguém informa. Sexta, sábado, domingo fica aquela confusão. Depois chega segunda, aquele acúmulo de serviço, aí eles vão distribuindo durante a semana. Eu não sei até que ponto isso tem procedência ou não, mas os hospitais dizem que não são eles que estão atrasando a informação, não. É o que eu disse. Então que o problema está lá na Prefeitura. Temos mecanismos aí para ter uma comunicação em tempo real. Pois é, então quer dizer, está um jogando para cima do outro e na realidade nós ficamos até na dúvida se esses boletins são confiáveis ou não, se estão incluindo todos os óbitos de fato ou não. Começa a gerar até a dúvida na nossa cabeça com relação a esses números aqui de Uberaba. Aí depois entra em dúvida até mesmo esse cálculo aqui, essa fórmula matemática. Mas né? Olha, agora ontem, entre as vítimas da Covid, um jovem de 20 anos. Pois né? Nós já tivemos um de 18 também, né? Então é lamentável, né? Genário, eu quero comentar aqui, antes da gente chamar nosso primeiro entrevistado, eu quero comentar aqui que o relatório da SEI das vacinas já está pronto. Ontem eu consegui conversar com o vereador Marcos Jamal e ele me disse o seguinte, aliás, ele falou pouquíssimo, mas o pouco que deu para falar eu já vou comentar aqui com vocês. É o seguinte, dizer que estão apenas, os vereadores que compõem a SEI, estão apenas aguardando respostas a alguns ofícios que eles expediram para terminar de fundamentar o relatório. Que eles já levantaram, que o relatório tem provas muito robustas a respeito de fura-filas, não me adiantou quais são, nem me disse em que setores estão, mas disse que há sim fura-filas e que isso daí eles vão apresentar provavelmente na sessão legislativa do dia 16, que é na próxima quarta-feira, e já estaria tudo pronto. Eles acreditam que até amanhã ou no mais tardar sexta-feira já estejam recebendo as respostas a esses ofícios. E aí sim é só concluir o trabalho no fim de semana e apresentar na quarta na sessão legislativa. Ele falou que realmente o relatório tem mais de 260 páginas, com gráficos, com os nomes dos fura-filas, com todas as informações cruzadas, enfim, com depoimentos, tudo isso foi gravado, foi filmado, portanto, ele falou que a situação está bem robusta, né? E que isso daí deve trazer, de fato, um esclarecimento a respeito da SEI. Agora, nos bastidores, o que a gente escuta é o seguinte. Eu fiquei sabendo também, eu perguntei isso para o vereador Marcos Jamal, que é o presidente da SEI, mas ele não abriu nadinha a respeito desse assunto. Mas a gente sabe que tem nos bastidores uma conversa de que o dono de uma determinada clínica aqui da cidade teria vacinado a esposa, a mãe, a sogra, a filho, todo mundo, de mamana caducando, naquela leva em que poderia profissionais de saúde. Né? Gente que veio de outras cidades, que mora fora de Uberaba, mas como nasceu aqui, veio se vacinar aqui e foi embora. E por aí vai, entendeu? Gente que nem aqui mora. E eu perguntei a respeito especificamente de... Agora, a clínica pode ser responsabilizada, porque aí claro. É responsabilidade da clínica, o encaminhamento dos nomes, né? A responsabilidade é da clínica, né? E por aí vai. Tem uma série de outras incongruências, né, na vacinação contra a Covid, e depois a gente, obviamente, vai poder explorar isso tudo assim que o relatório for divulgado. Ele prometeu entregar uma cópia desse relatório para a imprensa, para a gente poder também esmiuçar e ter conhecimento do que foi apurado. E ele falou, olha, vocês vão se assustar, porque tem coisas ali realmente que até eles próprios se assustaram. Eu soube, isso daí também é conversa de bastidores, né? Que um determinado empresário, caixa alta, queria visitar, queria fazer uma viagem, vamos falar assim, porque senão vai dar muito na cara quem é.
queria fazer uma viagem e aí foi lá, deu um jeitinho de se vacinar também. E esse jeitinho foi descoberto. Outra coisa, respeito de nota... Por meio também de instituições particulares. Mais ou menos assim, viu, Genaro? Passou-se por cuidador de idoso, por trabalhador num determinado asilo, né? Então... a história é muito cabeluda. Se for verdade mesmo, isso a gente tem que esperar, né, chegar ao relatório para a gente saber. Até porque, quer dizer... Porque se for mesmo, a história é cabeludíssima, gente. É uma coisa assustadora o que passa na cabeça das pessoas. Isso mostra que a CEI, ela não focou apenas nas irregularidades, possíveis irregularidades, que tivesse sido cometido pelo poder público. Não. Mas também por empresas que estavam aí com autonomia de indicar as pessoas para vacinar, né? Os profissionais de saúde, no caso. Sim. Tem outros casos diversos, né, desses bastidores da vacinação, incluindo vacinas que estavam lá na nota, né, na fatura, que se chamam, né, na fatura, que era dose para a primeira aplicação da primeira dose. E foram guardadas com medo de acabar, então ficaram lá até quase perder. E que deve ser essa história do dia que a enfermeira padrão da prefeitura falou: gente, corre aqui porque a vacina está vencendo, então vamos vacinar o pessoal de 65 anos. O prefeito Paulo Pial foi lá. Foi nessa. Então, essa história está rolando aí por todo lado, dizendo que foi, de fato, falta de atenção, porque estava lá na fatura escrito, tantas doses para a primeira aplicação de primeira dose. E não foi observado para aquela primeira dose. Né? Foi guardado numa geladeira como se fosse para garantir a segunda dose. Então, isso daí também deve dar problema, sim. Ontem aconteceu uma reunião do Comitê Técnico com a prefeita Elisa Araújo com os vereadores, né, para discutir aí novos parâmetros para definição das regras de enfrentamento à pandemia em Uberaba. Nós estamos na ponta da linha com o vereador Túlio Micheli, que esteve na reunião, acompanhou todos os detalhes. E eu começo perguntando, vereador, qual a avaliação que o senhor faz dessa reunião e se realmente vai haver avanço aí nesse processo de enfrentamento à pandemia. Reunião essa que entrou noite adentro nesta terça-feira. Bom dia, vereador. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que nos escutam. Olha, não foi fácil não, Genaro. 4 horas de reunião, mais de 4 horas. Começamos por volta aí das 18 horas e passava das 10 horas e a gente ainda estava reunido. Pois é, e não deixava eu fechar o jornal, né? Mas isso já está acostumado, Mas respondendo a sua pergunta, a minha avaliação é que eu saí mais preocupado do que eu já estava. Por quê? Lídia, até para que vocês entendam, não sei se vocês já têm o conhecimento do que foi apresentado, chegou já para vocês? Já está na primeira página do Jornal da Manhã de hoje. Eu fiquei preocupado com esse sistema de fases que foi apresentado. A prefeita e os membros da Secretaria Municipal de Saúde apresentaram lá aquele sistema de fases, né? E eu vi uma preocupação muito grande em equilibrar, uma preocupação muito maior em equilibrar os índices do que, de fato, conter o avanço da doença. Então, eu fico muito mais preocupado nesse momento, onde a gente pode conter essa doença, de que forma a gente pode conter o avanço da Covid-19. Eu acho que isso é muito mais importante do que a gente apresentar um sistema de fases apenas para apresentar números para a população. Isso realmente me preocupou bastante, mas a gente vai aí caminhar ainda hoje para ver o que vai acontecer durante o dia. Eles apresentaram lá o sistema de fases, que agora você vai levar em consideração aí a taxa de ocupação de leitos de UTI, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, a taxa de positividade e a taxa de incidência. Eu acho isso, na teoria, esplêndido, maravilhoso. No entanto, os próprios membros da Secretaria Municipal de Saúde, também do Comitê Técnico Científico, confirmaram ontem, e até durante a explanação deles, durante a apresentação de slides, em um dos slides, dizia
que, apesar da limitação da capacidade do sistema de saúde em detectar e confirmar a ocorrência de novos casos e de óbitos. Ora, como é que eu vou divulgar uma taxa de incidência, de positividade, de ocupação de leitos, sendo que eu confirmo antecipadamente que os meus números não podem ser reais? E aí eu não posso atrelar isso à minha restrição de abertura ou fechamento de novos setores, sendo que esses números podem estar equivocados. Eu não posso concordar com a situação dessa. Uhum. Até eu tenho duas análises. Uma, você está questionando até a questão da credibilidade dos números aqui, que a gente já questionou também, por exemplo, a taxa de positividade, que numa semana é divulgada com dados da semana de 2 semanas atrás, né, de forma defasada. Quer dizer, esse dado não serve para servir de média ali para aquela semana epidemiológica. Agora, outra situação, eu até ontem comentava com a nossa colega Gisele, é o seguinte, por exemplo, quando você pega uma taxa de ocupação de UTI alta, né, muito alta, às vezes a taxa de ocupação de enfermaria não esteja tão alta, a taxa de transmissão não esteja tão alta, e aí você pode ter aí um índice baixo, que leve até a flexibilização da economia, contrariando a própria estrutura hospitalar da cidade. Eu não sei se essa também é a sua preocupação. Irnari, a minha preocupação é que a apresentação dos números, como ela está sendo feita, isso é minha opinião, tá? Ela é completamente equivocada. Ontem eu conversando com a prefeita e conversando com os demais vereadores, somente naquele momento, e era por volta aí das 8, 9 horas da noite, Márcio, a gente estava com um déficit de 29 leitos não Covid. Ou seja, nós já estamos colapsados também na rede não Covid. E aí o boletim epidemiológico, ele traz aí alguns leitos disponíveis nas UTIs e nas enfermarias, mas nas UTIs principalmente, e informam nessas divulgações que esses leitos já estariam ocupados porque os pacientes estão em trânsito. Aí como é que eu vou colocar uma taxa de ocupação de leitos sendo destinada para flexibilização ou não, sendo que essa taxa é da semana passada? Então, assim, eu acho de verdade não é real, né? Que essa intenção de colocar novos índices, como a taxa de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI, a taxa de positividade e a taxa de incidência como meta para saber quais serão as nossas próximas fases, isso é excelente, desde que isso esteja atrelado também à testagem das pessoas. De repente, a gente coloca tudo isso na ponta do lápis. Olha, X pessoas procuraram hoje a unidade de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde para realizar os testes. Isso me preocupa porque ontem, por exemplo, apenas a título de exemplo, ontem 600 pessoas, Márcio, 600 pessoas procuraram as unidades municipais de saúde de Uberaba e 480 pessoas foram embora sem ser testadas. Aí dessas 480, quantas pessoas estariam positivas? E aí leva-se em consideração que agora os testes sorológicos também não servem de parâmetro para saber a taxa de positividade. Ou seja, eu não posso apenas equilibrar os números, porque os números, na verdade, eles vão me trazer uma noção. Eu quero saber como é que nós vamos conter o avanço da doença. E qual seria essa fórmula para conter o avanço da doença, na sua opinião? Lídia, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa falar sobre a questão dos ônibus, a gente precisa falar sobre o transporte coletivo aqui em Uberaba, a gente precisa dar exemplo e aplicar multas mais pesadas às pessoas que realmente descumprem essas regras, a gente precisa dar exemplo no quesito fiscalização, isso precisa acontecer, não dá mais para a gente continuar vendo no Jornal da Manhã, praticamente toda semana, festas clandestinas acontecendo e centenas de pessoas sendo flagradas fazendo e promovendo festas. Não dá para a gente ver os bares cometendo essas infrações e permitir continuar cometendo as infrações. Eu entendo até em alguns momentos que até parece que a multa ela é irrisória perto do que eles realmente têm condições de arrecadar. Eu acho que a gente precisava dar o exemplo no quesito bares e restaurantes. Isso realmente precisa ser levado em consideração. Tem muita gente, infelizmente, ainda em Uberaba, que não entendeu a gravidade dessa doença. Tem muita gente que realmente ainda não entendeu que não é o momento de socializar.
e a gente precisa tentar dar o exemplo nesse ponto. Eu acho que a gente contém um avanço da doença, é assim, Lídia. É aplicando multa pesada em quem realmente não usa máscara, é aplicando uma multa pesada no estabelecimento que não cumpre aí as regras sanitárias de distanciamento. Não tem outra saída. E atrelado a isso, a gente conseguir fazer uma testagem que seja pelo menos próxima do termo em massa, para a gente conseguir ter números reais. Até lembrando uma nota da sua coluna ontem, Lídia, se não me falha a memória, quando a senhora disse que as pessoas estão se assustando com o número de óbitos no boletim, porque esses números estão sendo atrasados. Isso numa cidade como Uberaba, do porte como Uberaba, isso é inadmissível. Totalmente inadmissível, é uma vergonha. Ou seja, você entende que esses 600 que procuraram as unidades públicas ontem com sintomas de síndrome gripal, todos deveriam ser testados? Mas é o mínimo. É o mínimo que uma cidade podia fazer. Exatamente, eu também penso assim também, viu, Túlio? Porque mínimo, aí você vai ter realmente o índice de positividade, o real. Mas não é só isso, Genário. Fica aquela história assim, nós vamos testar a cidade de Uberaba em massa, nós vamos testar aleatoriamente, vamos testar nos terminais do transporte coletivo, ou vamos testar os bairros onde no mapa de calor há uma maior incidência desse vírus. Meu Deus do céu, se você vai testar as pessoas buscando os assintomáticos, isso é uma ação, mas não é muito mais fácil você esperar essa pessoa que está com sintoma vir até uma unidade de saúde e ser testada, mesmo que seja com PCR. O problema então é a questão do teste, não há testes suficientes. Vamos fazer então uma busca aí com a sociedade civil organizada, com os empresários da cidade, com a iniciativa privada, para a gente comprar esses testes de PCR, já que o sorológico não traz aí a segurança devida. Vamos tentar adquirir essa quantidade de testes para a gente testar a cidade. Ontem, Márcio, nós tínhamos 600 pessoas que procuraram as unidades. 480 foram embora. Dá para alguém, em sã consciência, responder quantos desses 480 estão positivos e foram embora sem saber? E aí eu questionei sua prefeita ontem, e ela disse o seguinte: Túlio, mas aí a pessoa, quando ela já é considerada suspeita, ela já inicia um tratamento preventivo. Meu Deus do céu, como é que você inicia o tratamento a uma pessoa sem saber o que ela tem? A pessoa ela vai tomar, sei lá, seja lá, ivermectina, ou vai tomar suplementação, vai tomar vitamina, sem saber o que ela tem. Ela pode estar com dengue, por exemplo, não precisa ser Covid. Ela pode estar com uma gripe, com um resfriado qualquer. Esse tipo de coisa não dá para aceitar mais, Márcio. As pessoas que elas procuram atendimento nas unidades de saúde, elas precisam ser testadas. E aí vem aquela história de sempre, eles estão fora da janela de atendimento. E coloque essas pessoas então dentro da janela e vamos fazer os testes quando eles estiverem na janela. E aí o que acontece? As 480 pessoas que foram embora ontem das unidades de atendimento sem testar, eles procuraram as farmácias. E muito provavelmente nas farmácias, muitos deles testaram positivo. E aí como é que a gente vai começar a trazer uma taxa de positividade? Aí eu vou chegar no cara do cabeleireiro, vou chegar no cara da academia, vou chegar lá no restaurante do bar e falar: olha, você vai fechar, porque a taxa de positividade da semana passada apresentou um número alto. Com que justificativa eu vou apresentar isso para as pessoas? Não dá, Márcio. Desse jeito realmente eu não concordei e confesso que saí muito mais preocupado ainda, principalmente depois que ontem eu tive a oportunidade de conhecer o infectologista que faz parte do comitê de enfrentamento. Quando eu perguntei a ele qual era a opinião dele sobre esse sistema de fase, ele falou que não tinha conhecimento. Aí eu realmente entrego para Jesus Cristo. Esse infectologista que o senhor teve possibilidade de conhecer ontem, teve a oportunidade de conhecer ontem, é aquele de São Paulo que se envolveu num problema lá, em que foi defendeu hidroxicloroquina, ivermectina, etc., e que também se qualificou de uma forma equivocada num depoimento judicial, causando até mesmo um manifesto da Fundação Oswaldo Cruz, desmentindo o cidadão, ou já é outro infectologista? Lídia, eu confesso que eu não tenho essa informação que você tem, mas é o doutor Francisco, deve ser o mesmo. Então, um de São Paulo? É o próprio. Doutor Francisco. É o de São Paulo. Exato, é o doutor Francisco que participou. Então, se ele não conhece o sistema de fases, que tipo de orientação ele pode estar dando para o município fazer um enfrentamento à pandemia eficiente?
Que tipo de sugestão eles Que apresentaram? tipo de sugestão ele apresentou lá para fazer esse enfrentamento se tornar mais eficiente? Nenhum. Então o que ele estava fazendo na reunião? A reunião foi para apresentar essa conta matemática, não é isso? Mas o infectologista não conhece esse sistema de fase, então o que ele estava fazendo lá? Depois, até durante a reunião, eu fiz a pergunta para ele o que ele achava da questão desse sistema de fase. Ele falou que não tinha conhecimento, aí ele se ausentou um pouco da reunião, retornou novamente poucos minutos depois e disse que não há nenhuma novidade do que eles já tinham conversado e que isso é um sistema que está sendo utilizado em várias outras cidades do país. Até ele disse no momento de outros comitês de enfrentamento que ele também faz parte. Olha, Lídia, eu confesso que eu fiquei muito preocupado, porque eu acho que nós temos condições de ter algum infectologista ou algum médico ou alguma pessoa ligada à saúde que saiba e entenda os problemas da nossa cidade de Uberaba. Se for para trazer gente de fora apenas para palpitar, na minha opinião, isso não serve. Mas eu volto a dizer e volto a enfatizar aqui. Eu acho importante a fase, o sistema de fases adotado pela Prefeitura. Acho importante a fórmula que eles descobriram lá, mas existem outras coisas por trás disso. Não adianta só a gente equilibrar os índices, sabe por quê, Lídia? Daqui a pouco vão mostrar os índices e aí você vai receber centenas de e-mails e de mensagens dizendo que os índices são mentirosos. E é o que eu recebo todos os dias. Essa taxa de positividade, Túlio, é uma vergonha. Como é que você aceita isso? Como é que você não cobra isso? Ou seja, como é que eu vou cobrar uma taxa de positividade que a cada semana a Secretaria Municipal de Saúde ela inventa alguma coisa para dizer que a taxa está baixa? A semana passada os testes sorológicos não servem mais. Não, agora temos que levar em consideração apenas os PCRs. Quer dizer, não dá para a gente a cada semana mudar alguma coisa. O que ficou de fato é que devemos ter um decreto nessa próxima semana. De fato mesmo ficou agora confirmado que não teremos aí adesão ao Minas Consciente e não nos resta outra ação a não ser agora torcer para que dê certo. Eu volto a dizer, só equilibrar índice não adianta, tem que atrelar isso à contenção do avanço da doença, à fiscalização e à testagem. Mas... Ontem nós até comentamos aqui, viu, Túlio, exatamente isso, que mesmo se mantiver as atuais regras, né, como as coisas como estão, mas que haja uma fiscalização eficiente. Afinal de contas, uma patrulha mista para fiscalizar a cidade inteira é muito pouco. Por que só tem uma patrulha mista? Né? A questão da interdição de estabelecimentos, por exemplo, vai lá, multa o estabelecimento, no outro dia ele está aberto, cometendo o mesmo erro. Então, isso daí é fundamental. Quer dizer, eu concordo plenamente com você que não basta definir aqui as regras se depois não vai ter como fiscalizar. Né? Não é só isso. Se você for avaliar, Márcio, hoje a questão das festas é um problema. Hoje nós temos aí aproximadamente 30 homens para fazer parte desse processo de fiscalização. 30 para uma cidade de 330 mil habitantes, dá um homem para cada 10 mil habitantes de Uberaba. Inaceitável. Mas meus outros questionamentos vão em direção ao seguinte: quais são as medidas que estão sendo adotadas para os ônibus lotados? Quais as medidas estão sendo adotadas para aumentar os leitos? Quais as medidas estão sendo adotadas para reduzir a contaminação? Qual que é a estratégia desses testes? Não está sendo cumprido o que eles mesmos divulgaram, que as empresas estariam testando. Ou seja, quantas aderiram a esses testes? Se os testes possuem aí, por exemplo, um período certo, como é que as empresas vão saber qual que é o momento certo de testar? Se o PCR é o único que vale, por que continua testando o sorológico? Então, assim, é um monte de pergunta. Como, por exemplo, como é que vai... Por que não? E, assim, eu não sou prefeito dessa cidade, mas se eu fosse e tivesse a proximidade que a Elisa tem com o governo do estado, por que não chegar no senhor comandante-geral da Polícia Militar do estado de Minas Gerais aqui? Não é toda cidade que possui aí uma guarda municipal ou um efetivo de polícia local. Por que não chegar no comandante-geral da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, já que há essa proximidade com o Zema, e falar: o senhor coronel, o senhor precisa me ajudar lá em Uberaba, a Polícia Militar precisa me ajudar a fiscalizar isso. Essa estratégia de testagem em massa, Márcio, quantos testes são? Ontem disseram um número de 20 mil testes. Mas já tem outros 40 comprando. 20 mil testes é nada.
É Não, nada. mas, esses 20 mil testes, vereador, eles foram anunciados como comprados lá quando anunciou a questão da positividade. Eu não sei se eles já chegaram. Né? Disseram que Tem 40 estavam mil testes utilizando. em fase de compra. Disseram que ontem trouxeram essa informação de que há 20 mil testes disponíveis na rede. Olha, assim, Márcio, assim, a gente fica, não pode ser criticado também. As pessoas falam assim, tá bom, mas você não concorda, e qual que é a sua sugestão? Olha, primeiro, cria-se um centro de testagem em Uberaba, seja em qualquer hospital, em qualquer unidade básica de saúde, coloca lá nessa unidade de testagem milhares de testes PCR, 600 pessoas procuraram lá o atendimento das unidades de saúde, os 600 testaram. Os outros positivos, isola esses positivos, testa-se as pessoas contactantes, que são aqueles que realmente tiveram contato com essas pessoas contaminadas, afasta-se aqueles que deram positivo e permita-se aí a volta ao trabalho, às atividades daqueles que testaram negativo. Aí sim nós temos uma taxa de positividade com eficiência e com realismo. Depois, a taxa de ocupação de leitos é parar de mentir, Márcio. Parar de mentir. Esse negócio de falar que nós temos 2, 3, 4, 5 leitos nas unidades, nos boletins epidemiológicos, e não tem. Nós estamos há semanas colapsados. Semanas. Não dá para a gente ficar fingindo mais, ou tapando o sol com um bambolê, ou então com a peneira. Não tem mais leito de UTI para Covid. E não temos mais leito de UTI para não Covid. Estamos numa situação crítica. Reconheça isso. Está difícil. Não temos o que fazer. Estamos correndo atrás. E aí sim, depois disso, depois de você buscar um centro de testagem e testar as pessoas, depois de você organizar a sua fiscalização e ter mais homens, mais mãos, mais pessoas para fazer isso, depois que você multar exemplarmente as pessoas, depois que você organizar o seu sistema de leito, aí sim depois você vem. Olha, a nossa taxa de positividade é essa, de incidência é essa, para isso nos auxiliar se vai abrir ou se vai fechar. Está começando de trás para frente, aí eu não consigo aceitar e admitir isso. Tá certo. Em relação à vacinação, alguma coisa foi falada, vereador? Ontem a prefeita ela divulgou um vídeo nas suas redes sociais, dizendo aí que vai iniciar um novo processo agora, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, e com certeza aí são pessoas que estão tendo a oportunidade de vacinar, talvez aí com a demanda da sobra das comorbidades que sobraram nesses últimos dias. Eu acho que isso é importante, viu, Márcio? A gente precisa trazer mais esforços com relação à vacina. Eu sei que Uberaba, da macro-região Triângulo Sul, é a cidade que mais recebe doses, mas a gente precisava, de alguma maneira, montar uma comitiva aí com o vereador, com o Ministério Público, com a imprensa, com o Executivo, com deputados, e bater na porta lá do senhor governador e falar: o senhor governador, ou o senhor ajuda a cidade de Uberaba, ou então nós vamos ter que divulgar lá que, infelizmente, aquelas doses extras, que o senhor, inclusive, lá atrás, tinha dito que quanto mais rápido o município vacinasse, mais ele receberia vacinas, é mentirosa. Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar nisso das vacinas. Isso tem me preocupado muito, Márcio. A gente tem tentado aí trabalhar incansavelmente na tentativa de tentar colaborar alguma coisa, mas isso, infelizmente, vem de cima para baixo. Já basta aí um governo federal que, parece que brinca com uma doença tão séria como essa, e isso vem escalonando aí os problemas de cima para baixo. Aí vem do governo do estado e o governo municipal aqui, que realmente não consegue se movimentar. O governo do estado ontem anunciou que muda o protocolo de distribuição das vacinas a partir de agora, né? Vai destinar aí 70% das vacinas para as faixas etárias abaixo já de 60 anos e 30% para o plano de prioridade, e garantiu que até o final de junho todo mineiro acima de 50 anos vai estar recebendo a primeira dose. Truco. É um alento, né? Truco. Como se diz aquela velha história, né? Falar até o papagaio fala. Tem gente que me chama de papagaio, mas eu faço também. Túlio, muito obrigado por nos atender mais uma vez, né? Eu compartilho muito com seus posicionamentos aí, sem dúvida alguma. Um abraço, bom dia para você. Obrigado, Márcio. Obrigado, líder. E só dizer a todas as pessoas que não é nem uma fase de ser contrário às decisões, às opiniões e ações da prefeitura, não. É a gente ser consciente, fazer o que precisa ser feito e mostrar para a comunidade
que a doença está grave, está séria, e somente com transparência e com ações realmente duras é que a gente vai conseguir sair disso. Verdade. Mas, no mais é que Deus nos ajude, porque não está fácil não. E nos proteja. Segura na mão de Deus. Obrigado, Lídia. Vamos continuar falando dessa reunião que aconteceu nessa terça-feira entre a prefeita, o comitê técnico e vereadores, né, abriu a discussão para se buscar alternativas de enfrentamento à Covid-19. Nós estamos agora com a vereadora Rochelle, na ponta da linha. Vereadora, muito obrigado por falar com a gente, falar com os nossos internautas. Qual a avaliação que a senhora faz a respeito da reunião de ontem? A senhora acredita que novos rumos poderão ser dados no enfrentamento à Covid aqui em Uberaba? Bom dia, Lídia. Bom dia, Genário. Primeiro, cumprimentar vocês aqui e agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de conversar. Bom, Genário, a reunião foi sobre muitos assuntos, na verdade, né? Acabou que a gente discutiu sobre muita coisa. Eu, particularmente, acredito que foi um ponto positivo os parâmetros apresentados. Eu cobrava isso há algum tempo da prefeitura, que a gente tivesse, né, os parâmetros estabelecidos para que ficasse claro para a população, mas também para o governo. Igual quando eu cobro, né, o plano de retomada da educação. Quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem um parâmetro, a gente sabe mais o rumo de ir, né? Então, eu acho que isso foi um ponto positivo, os parâmetros apresentados, o sistema de fases, mas eu acho que a gente tem que ter clareza no que precisa ser feito nesse enfrentamento. A gente sabe que tem uma complexidade enorme. Eu acho que a primeira dificuldade é conseguir explicar para a população esse sistema de fases, visto, né, a complexidade dele, mas eu acho que isso tem que estar aliado a diversas outras coisas, né? Escutei agora o vereador Túlio e eu concordo em grande parte com ele. Ele disse do Dr. Francisco, que esteve ontem na reunião com a gente. Eu até questionei também a ele, né, como está sendo a participação dele semanalmente nesse comitê, porque a gente sabe dos inúmeros compromissos que ele tem, né, para além aí das polêmicas. Mas ontem ele disse na reunião que para ele só tem uma fórmula do enfrentamento, que é ter índices pré-determinados, são pontos positivos, né, para a prefeitura, estão sendo apresentados os parâmetros. Ele disse sobre distanciamento e fiscalização, e aí para mim tem um problema grande, que é a questão da fiscalização aqui na nossa cidade. Eu acho que precisa ter um trabalho urgente mesmo, de interlocução aí com as outras forças de segurança. Né? A gente está em junho, a gente está há mais de ano enfrentando essa pandemia, e a gente precisa aliar forças aí com outras forças de segurança para ter mais fiscalização. Ele falou de vacinação, a gente sabe que precisa avançar, mas depende, né, do governo do estado, do governo federal. Ele falou também de sistema de saúde otimizado e diminuir o índice de hospitalização. E falou de educação para a população. Para mim, quando se fala aqui, né, de diminuir o índice, não adianta, a gente vive um momento muito crítico. Mas quando ele fala aqui de educação da população, disse isso ontem na reunião, acho que a gente tem que se preocupar mais com a mensagem que está sendo passada pelo executivo, né? E essa mensagem, ela vai desde o decreto publicado, desde as decisões, até na comunicação mesmo. Eu sinto falta aqui da gente poder passar um recado mais firme do que a gente está vivendo. Eu gostaria de ver a prefeitura mostrando de uma forma, né, claro, aí respeitado as questões de direito de imagem, enfim, mas mostrando essas autuações feitas, né, pela Guarda Municipal. E, para concluir, me chamou ontem a atenção também que a Secretaria de Saúde apresentou uma série de dados, né, e apresentou alguns apontamentos feitos pelas equipes da Guarda Municipal que estão trabalhando na fiscalização. E esse relatório trouxe que precisa, né, intensificar as ações de fiscalização no mercado e no calçadão. Falaram também nesse relatório que se tiver uma lei seca é positivo,
A prefeitura argumenta que a lei seca não resolve, eu particularmente discordo, eu acho que a questão da bebida alcoólica é preocupante, precisava se fazer mais ações educativas, e aqui eu acho que nas ações educativas com a população podem ser usados outros servidores da prefeitura, não precisa ser só a guarda. E também falaram, né, da questão das estações de ônibus, que tem que observar com mais frequência, né, a limpeza, a distribuição de álcool em gel e também ter mais controle no horário de pico. Então, o que eu percebo é que a prefeitura tem o que precisa ser feito. Agora precisa ser feito, né? E a gente sabe que a Covid não espera. A gente sabe que o poder público tem a sua morosidade, mas a Covid não espera. E eu fiquei bastante preocupada ontem com a questão da testagem, né? Eu acho que precisa ter muito mais clareza. Isso já foi solicitado algumas vezes pelos vereadores e ontem saiu lá o compromisso de ter apresentado aos vereadores um protocolo de testagem. Eu acho que isso vai ser muito importante, mas eu fiquei preocupada com a pouca testagem. Eu busquei dados de outras cidades e, por exemplo, na cidade de Delta, que é uma cidade de 10 mil habitantes, está se testando lá por semana cerca de 250 a 300 pessoas. Aqui em Uberaba, pelo que foi apresentado ontem pela secretaria, a gente está testando aqui cerca de 1.500, 2.000 pessoas. Então, a gente está testando muito pouco aqui. Essa testagem precisa ser intensificada, porque é a testagem que vai trazer, né, os dados de uma forma mais objetiva para que a gente saiba a real situação das pessoas contaminadas aqui na cidade. E eu fiquei muito preocupada com quem vai embora sem a testagem, porque essa pessoa ela volta a trabalhar, na maioria das vezes, porque ela não vai ter o atestado de afastamento, e ela acaba contaminando a família dela assim que ela vai para casa. Então, esses foram alguns pontos que, na minha opinião, precisam avançar e que precisam de uma forma mais rápida na solução. Tá, agora, vereadora, primeiro eu quero aqui abrir um parênteses. O vereador Cabo Diego, diz que já está nesse momento lá no 4º Batalhão de Polícia Militar. De lá ele vai lá no 67º Batalhão de Polícia Militar, solicitando à Polícia Militar o aumento do efetivo disponível para fiscalização no enfrentamento à pandemia. E Boa notícia. E ele disse que está muito confiante porque se trata de uma situação provisória, né, e que tem efetivo para ajudar nisso aí, com certeza. Tá? Agora, eu pergunto, esses questionamentos foram feitos ontem, durante a reunião, para serem considerados lá no decreto? Foram sim, Genaro. Então, em alguns pontos, a prefeitura já se manifesta, né? Por exemplo, na questão de toque de recolher, de lei seca, a prefeita já disse isso em algumas reuniões, que isso não adianta. Eu perguntei ontem para o doutor Francisco o que adianta, né? Porque o que eu escuto falar é o seguinte, medidas de mais restrição não adiantam. O que adianta é a vacinação. A gente não tem vacinação. O que adianta é a fiscalização. A gente tem 30 homens para 300 mil habitantes. Então, a gente precisa encontrar um caminho. A gente precisa encontrar a gente precisa encontrar um diálogo e a gente precisa encontrar uma comunicação assertiva com a população, para que a população entenda a gravidade que a gente está tendo agora. Ontem foram apresentados os dados do observatório e eu não vejo melhora, né? A gente pega os últimos meses, são os piores meses da pandemia desde o seu início, em morte e em pessoas infectadas. Então, acho que algumas coisas a gente precisa aprofundar e eu espero que o comitê consiga, né, aí, dar essas respostas. Ontem lá ficou afirmado, né, que todos os vereadores poderiam mandar as sugestões até hoje, meio-dia, que a equipe, né, da Secretaria de Saúde, junto com o Comitê de Enfrentamento, vai fazer a consolidação disso, a discussão, que até amanhã vai ser feito um diálogo, né, na validação disso, e na sexta-feira vai sair um novo decreto. Se discutiu lá ontem, né, se sairia um decreto, seria um decreto com todos os decretos a partir do sistema de fases, e a maioria foi em favor da gente ter um decreto com clareza, assertivo,
com a linguagem fácil e com uma comunicação alinhada aí, para que a população entenda o que está acontecendo. Vereadora, bom dia, prazer em Bom falar dia, com você, Lídia. tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo. Com relação a essa questão da fiscalização, a gente está vendo a mobilização do Cabo Diego lá na Polícia Militar, mas, por acaso, chegou-se a falar ou a se montar lá na hora a perspectiva de fazer um plano de fiscalização mais abrangente aqui em Uberaba, que não dependa tanto da denúncia da população e que haja, de fato, uma ação proativa, né, dos fiscais, maior, né? uma presença maior dos fiscais nas ruas? Foi sim, Lídia, foi se falado isso, inclusive avançou, né, para que pudesse ter uma conversa posterior, e aí o Diego está ajudando nessa interlocução com as outras Forças Armadas, e também se falou ontem na reunião em se dividir a cidade por regiões, porque aí a gente teria fiscais, né, responsáveis aí pelas regiões de Uberaba. Essa questão, inclusive, foi uma sugestão que nós demos aqui ontem no Pingo do Jota, dividir a cidade em 4, pelo menos, né? Exatamente, nós até colocamos ontem aqui, e agora o Wellington Cardoso está me confirmando que Uberaba tem 170 guardas municipais, né? Há uma necessidade de priorizar. Olha, a ação agora é enfrentar a pandemia, né? Com certeza. E parece que com uma patrulha mista não é o suficiente. Nunca. Divide a cidade em 3, 4 Quadrantes. ou 5, o que for necessário, e coloca uma patrulha mista em cada uma dessas partes, né? Eu não sei. Eu acho que isso é preciso. E aí, né, depois da fiscalização também tem que ter uma ação forte, né? Eu ontem defendo que a gente precisa, às vezes, ter medidas mais rigorosas, né? Principalmente aí com quem faz festas clandestinas, com os bares e restaurantes que estão desrespeitando o decreto. E eu acho também que a gente tem que ter outras ações, né? Se essas ações implicam transformação de legislação para elas serem mais rápidas e efetivas, a gente tem que fazer isso, né? O que não dá é para um bar ser autuado e daí 2 horas ele está funcionando, como eu já recebi denúncia. Quais então, as medidas? Isso não dá para continuar. Quais as medidas que você sugere? Então, Lídia, para mim, eu acho que a comunicação tem que ser muito intensificada. Para mim, a gente tem que fazer uma comunicação muito mais agressiva para mostrar essas autuações, para mostrar a gravidade do que está acontecendo na nossa cidade, mostrar mesmo que não tem leitos, mostrar mesmo que a situação dos índices é muito alta e que não tem jeito. A gente tem que encontrar um caminho para ter mais fiscalização, para ter mais distanciamento social e também buscar aí, com o governo federal e estadual, a questão da vacinação. A gente precisa avançar na vacinação. Para mim, foi uma decisão acertada utilizar as vacinas de comorbidade para que se vacine, né? Para que se avance aí outras categorias, para que se avance aí outros uberabenses, mas a gente precisa avançar na vacinação. Eu também tenho as minhas dúvidas se em outubro a gente vai estar com todos esses mineiros vacinados. Eu acho que, depois do que eu vi ontem também no governo federal, de que o Ministério da Saúde não tem um infectologista, eu fiquei mais assustada ainda com o enfrentamento, né, pavoroso que o governo federal está fazendo no enfrentamento a essa crise. Então, eu acho que tem que ter mais ações educativas, sim, precisa melhorar a intensidade também dos órgãos públicos, né? Ontem eu até falei com a prefeita, mas para mim os órgãos públicos têm que dar exemplo. E a gente sabe que tem locais, né, e órgãos da prefeitura que não tem EPI, como, por exemplo, alguns CRAS da cidade, né? Então, a gente precisa dar esse exemplo para a população entender, de fato, o que está acontecendo. Vereador, eu estou aqui com o Mauro Júnior perguntando se os vereadores chegaram a oferecer os seus assessores parlamentares para ajudar nesse trabalho de conscientização e até mesmo de fiscalização da pandemia aqui em Uberaba. Olha, Lídia, isso não chegou a ser tratado ontem lá, não. Mas eu acho que pode haver um diálogo para se construir isso, né? O que a gente tem que lembrar é que os vereadores não têm, né, igual a Guarda Municipal, o poder de polícia, né? Então, isso tem que ser construído de uma forma muito correta, né, dentro da legislação, para que a gente não tenha problemas. Mas eu acho que todos os caminhos possíveis, os vereadores estão muito dispostos a construir. Isso ficou muito claro ontem na reunião.
foram mais de 4 horas de reunião, foram faladas várias coisas, e a gente precisa entender que a gente está muito disposto a ajudar na construção desse diálogo. Então, se a prefeitura tiver essa vontade, eu acho que tem que começar a construir esse diálogo com a gente, e da minha parte, tem muita disposição para poder dialogar. E o assessor do vereador, o que ele pode fazer é fiscalizar como qualquer cidadão pode, né? Inclusive o próprio Mauro Júlio pode fazer as denúncias, né, pelo 153. E Genário, só uma parte, eu acho que é aproveitar a oportunidade aqui para dizer, né, as pessoas acham que porque a gente está em home office, às vezes não está trabalhando, né? Eu mesmo e minha equipe, a gente está trabalhando incansavelmente. São até com a Covid, né? Que chegam. Até com a Covid não parou um minuto, né? Não paramos um minuto. E assim, são várias demandas que chegam. A gente acaba sendo um ponto de interlocução da sociedade com o executivo. A gente sabe, né, que são muitas demandas que chegam ao executivo. E a gente busca ajudar a trazer clareza, a resolver situações cotidianas das pessoas. Então, só um parênteses que eu acho que é muito importante a gente dizer isso, né? Em nenhum momento as equipes dos vereadores deixaram de trabalhar, então até que convido para quem não me segue, me seguir lá nas redes sociais, vai ver, porque lá a gente tem muita transparência no meu trabalho e no trabalho da equipe que compõe meu gabinete. Aliás, vereadora, eu estou querendo até dar uma aula de inglês, assim, porque o pessoal confunde home office com full time, né? É completamente diferente, né, Genário? É verdade. Porque a gente vai pro home office aí. Full time trabalhando, né? Fica full time trabalhando. Muito mesmo. Ontem a gente ficou até tarde e depois que acabou a reunião, a gente depois refletiu sobre algumas coisas. Então, assim, o trabalho aqui tá incansável mesmo. Tá certo, vereadora. Olha, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações. Também compartilho muito aí com seus posicionamentos. Penso que essa questão da fiscalização é uma questão que precisa ser endurecida, e caminhar aí realmente no enfrentamento da pandemia. Eu acho que isso é prioridade agora em todos os aspectos. Muito mais que os números. Muito obrigado, vereadora. Bom dia. Obrigada.